Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rubens Gomes e hoje eu vou falar para vocês um pouco como é o dia a dia da preparação dos meus atletas, o que eu estou fazendo com cada um dos meus atletas. E hoje, meu amigo, hoje nós vamos falar de Caio Botura, que compete nesse final de semana e que teve já uma transformação digna de alguém que quer buscar um Procard. Roda a vinheta e acompanha aí. Fala galera, eu tô passando aqui rapidinho, interrompendo esse vídeo para dar um recado para vocês. No dia 5 de outubro eu vou estar no Brasil fazendo uma palestra exclusiva em Taubaté, na minha cidade natal. Eu vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo de como você pode participar, de como você pode se inscrever para ver um circuito de palestras que, além de mim, uma galera falando sobre nutrição, performance, medicina e tudo mais. Se você não quer perder isso, salva a data aí, 5 de outubro, eu te vejo por lá. Sem mais delongas, eu sei que todo mundo aqui tá surpreso com a evolução do Caio. Eu, por mais que eu já tenha muitos anos trabalhando com isso, trabalho com isso desde 2003, espero isso dos meus atletas, mas ainda assim eu fico emocionado, cara, em ver o que esse esporte consegue fazer para quem trabalha duro, para quem se dedica. E esse ano não foi diferente. Eu me lembro bem, no final da preparação do ano passado, um Caio totalmente renovado, um cara que viveu o bodybuilding de um jeito, recluso numa cidade pequena, sem ter muito contato com os atletas do Brasil, sem ter muito calor humano, né, das pessoas que seguiam ele pela internet, e de repente ele estava no meio de uma equipe muito séria, né, que a gente montou, com atletas muito sérios preparando ao lado dele, como é o caso da Dora, Sardinha e tal. E isso chegou para ele realmente mudando totalmente a questão da maturidade dele. Teve um divisor de águas que eu considero ter sido muito importante na vida do Caio, que foi a ida dele para Dubai, quando ele treinou com o Big Ramy, que tinha acabado de ser contratado na época para Dragon, que isso fez total diferença na preparação dele. Por quê? Porque ele viu como é um cara da Pro League, um cara que tá querendo um título de Olímpia, brigando por campeonatos muito difíceis, como que é o treino de um cara desse, como que é a vida de um cara desse. Quando ele voltou e me disse, cara, agora eu entendo muita coisa que você me falou, eu preciso evoluir, eu preciso mudar o meu jeito de treinar, eu preciso mudar o meu jeito de comer, eu preciso mudar tudo que eu faço. Eu sempre vou me perguntar se eu tô fazendo o suficiente. Ele colocou aquilo na tela do celular dele, você está se dedicando o suficiente, você está fazendo o suficiente pelo seu sonho? E ele moveu a preparação dele toda assim, ele entendeu desde o começo da preparação que não tinha espaço para falhas, não tinha espaço para deixar para depois, e ele precisava fazer isso acontecer o quanto antes. O momento em que você muda o shape de um atleta se chama bulking, off-season, tá? Não imaginem que é no pré-contest que você muda estruturalmente o físico de um atleta, porque isso é muito difícil. Normalmente nessa época, o atleta está em déficit calórico, ele está comendo menos do que ele precisa. E a chance dele promover uma mudança para si próprio é muito pequena. Então o off-season, o bulking, tem que ser extremamente comprometidos, tem que ser extremamente sérios do ponto de vista que é aí que você consegue criar grandes alterações na sua morfologia, na sua forma física, coisas do tipo. Olha o que a gente conseguiu fazer de diferença primeiro no off-season do ano passado para esse aqui do Caio. Nota, por exemplo, que não existem tantas diferenças assim quando você olha o shape dele no off-season. Você vê um pequeno arredondamento a mais dos deltoides, peitoral um pouco mais cheio do que o normal, mas nota que o shape do Caio em off-season não deu tanta diferença assim. Agora, a gente nem colocou o Caio no palco ainda, nós estamos vendo esse vídeo aqui em primeira mão antes dele competir. Olha o que nós temos de resultado até o momento, se comparado a ele desidratado em cima do palco. Nas duas fotos, o Caio tá batendo o peso de light heavyweight. Ele tá aí com cerca de 93, 94 quilos. Ele que precisa bater a 89 e algum quebradinho aí, né? Então ele tá no mesmo ponto da preparação, com um shape totalmente diferenciado, mais maduro. E quando a gente fala maturidade, vou explicar para vocês exatamente o que acontece. Se você é avaliador, se você é coach, e você vai pegar uma prega cutânea, vai pegar uma dobra, você vai puxar isso numa pessoa normal e vai detectar que ela tem, por exemplo, 10 milímetros numa determinada região, no abdômen, por exemplo. Maturidade é quando você consegue pinçar a mesma dobra com a mesma espessura em uma pessoa, só que a aparência visual dela é totalmente diferente. Por exemplo, uma pessoa pode ter 10 milímetros de dobra no abdômen e tá com cortes no abdômen mostrando o six-pack, enquanto uma pessoa pode ter os mesmos 10 milímetros ou menos,
de espessura no abdômen e não ter marcação nenhuma. Isso é a maturidade, é o tanto que o seu músculo já conseguiu secar e aumentar, diferentes vezes, fazendo com que a gordura que está ali nas intersecções tendíneas, na divisão das fáscias musculares, fossem detonadas ao longo do tempo. E essas gorduras não voltam quando você ganha peso subitamente. Elas demoram muito tempo para encobrir, aqueles cortes, aqueles relevos. Por isso que atletas mais maduros, atletas mais velhos, têm cortes tão profundos, têm uma divisão muscular totalmente diferente, por conta dessa destruição de gordura que sai desse espaço das intersecções tendíneas, que é o espaço que divide um ventre muscular do outro. Bom, o Caio adquiriu uma maturidade muito grande para o período que ele se preparou. E, pasmem, ele se preparou essa temporada inteira com dieta flexível. Eu não usei cardápio com ele em nenhum momento. Não precisou. Por quê? Porque naturalmente o Caio já se acostumou a manter uma alimentação mais linear, mais padronizada ao longo dos dias. Por mais que fosse flexível, ela se repetia. E essa constância é importantíssima para você que está querendo resultado, está querendo evolução. O que você precisa cuidar que exista de variação é o número de proteínas que entra no seu dia, mas elas podem ser iguais todos os dias. Porque o maior perfil de variação proteica também oportuniza que você tenha uma maior capacidade de ter aminoácidos circulantes de diferentes espectros dentro da sua corrente sanguínea, e com isso você pode ter uma construção muscular facilitada. Bom, o que foi importante também? Tempo. Nós tivemos tempo. Foi um booking de quase 6 meses. Foi um pré-contest de 4 meses e lá vai algumas semanas a mais aí, sendo que ele só tem como meta principal a competição de novembro em Los Angeles. A gente fez um planejamento prévio de que se nós acelerássemos o passo, eu acho que a gente ia chegar pronto um mês antes. E esse um mês antes ia servir para a gente fazer 1 ou 2 competições de teste até que ele conseguisse atingir o pico dele em novembro. Então, o que vocês estão vendo agora, eu prometo para vocês que é uma versão 90% do que vocês vão ver do Caio Bottura ainda em 2019. O pico do Caio será em Los Angeles. Eu prometo para vocês que esse físico ainda vai melhorar muito, vai amadurecer muito até lá, porque eu conheço o Caio, depois que ele faz a primeira finalização, que ele entra no jogo, o físico dele dá uma revigorada, ele volta ainda melhor, que foi o que aconteceu no ano passado, quando ele saiu do Ocala Cup e foi pro Melchense Classic. Então, os elementos principais que nós usamos foi, primeiro, trabalhar a todo momento o alargamento dos deltoides dele. Ele ainda não está perfeito ao que eu espero para ele, mas ele já melhorou muito a lateralização dos deltoides dele. Quando você olha o frame do Caio Bottura de frente, você já vê ombros muito mais arredondados, mais avantajados, ainda com aquela característica dele de quando ele era natural, com os ombros cortando, com fibras aparentes e tal. Isso é uma arma positiva em cima do palco, a hora que o cara tá seco, tá desidratado, lá em cima isso reflete muito bem. E nesse final de semana vai ser um teste sem forçar muito, sem tirar muito a água, sem tirar muito sódio, sem forçar muito a desidratação, porque já no dia 5 ele compete novamente. Então, nossa missão foi concluída, mais de um mês antes, mais de um mês faltando para a competição de pico, ele vai fazer 2 shows, que prometem ser shows em que a gente vai fazendo ajuste, coisa e tal. Uma coisa que não é da preparação, mas que eu queria comentar aqui sobre o Caio é o seguinte: o Caio vai ter, nessa vez, a oportunidade de competir em 2 federações diferentes, Ele vai competir pela DBO, que é uma federação europeia que veio para os Estados Unidos, e depois da NPC. A ideia da gente é ver exatamente qual o feedback que ele vai pegando de lugares diferentes, deixar ele um pouco mais versado, um pouco mais experiente com relação aos palcos, às competições. E essa competição primeira da DBO foi escolhida especificamente por ser um show local, um show aqui do lado de casa, que ele não ia precisar se deslocar. É um show seletivo para Procard deles e tal. O Caio não tem a intenção de virar profissional da DBO, o sonho dele é ser um profissional da IFBB, mas é óbvio que a gente vai lá, vai brigar pela melhor colocação, tentar um título na categoria, tentar um overall, que seria um sonho para nós. Eu disse que uma das metas dele para esse ano era tentar um overall e vencer uma categoria aberta, uma categoria sênior. Vamos lá, eu acho que ele tá preparado o suficiente para conseguir isso, trazer esse orgulho para nós aí. Sobre a dieta do Caio, um mecanismo interessante que nós usamos foi o seguinte: quando eu pego um atleta com metabolismo bom, um cara que seca muito rápido, eu gosto de deixar ele pronto o quanto antes. Porque uma pessoa que tem um metabolismo muito rápido, ela tem uma característica. Ela fica num limiar, numa linha tênue entre secar gordura e catabolizar. Então eu gosto de deixar essa pessoa pronta antes, pra quê? Pro final da dieta eu não precisava fazer manobras agressivas, tirando carboidrato, cortando drasticamente gordura,
e só ir corrigindo mesmo a densidade, o volume, essa coisa toda, porque isso facilita na hora de você ter um shape bonito em cima do palco. O que a gente vê normalmente é alguém sempre trabalhando com o regulamento embaixo dos braços, né, com a genética embaixo dos braços. Ah, eu sei que ele seca, no último mês eu aperto, E aí o cara sobe no palco flat, que teve que acelerar demais a preparação, perdeu muita massa magra ou perdeu toda a densidade que ele tinha conquistado ao longo dos anos. E isso é muito importante de você, coach, levar em consideração. Se o seu cliente tem um metabolismo acelerado, só que tentando deixar ele pronto um pouco antes, para você só cuidar do quê? Começar a subir as calorias da dieta dele. Foi exatamente o que a gente fez com o Caio. Nosso planejamento fez mais ou menos de 8 a 10 semanas, tentando levar ele no máximo que ele podia de definição. Com 12 semanas a gente acertou esse ponto. De 12 semanas pra frente, o Caio só vem subindo as calorias. Ele só tá comendo mais e continua secando muito bem. E isso é bom por quê? Porque ele ainda tá em déficit, só que ele tá com uma quantidade de alimento que permite que ele tenha ainda vigor físico para treinar, energia para viver a vida. Então a preparação dele, a própria Holly comentou que ele tá muito menos cansado do que anteriormente. Ele mesmo relata que a preparação foi muito tranquila do ponto de vista de descanso para ele. E é óbvio que você, que é treinador, deve sim pensar em preservar seu atleta o máximo possível, ainda mais quando é uma temporada longa como a que o Caio vai fazer. Beleza, pessoal? Negócio seguinte, se você curte esse tipo de conteúdo em que eu compartilho com você um pouquinho do meu conhecimento de preparação física para bodybuilders, deixe seu comentário, seu like aqui, é desse jeito que você agradece, né, se eu colaborei com você de alguma forma. O canal nada mais é do que algo feito para vocês, então é o que vocês quiserem ouvir que vai ter aqui nesse espaço. Então, por favor, deixe seu comentário aí. Me siga lá no Instagram também, que lá eu sempre tô postando coisas do meu dia a dia, novas dicas, dicas de treino, coisas do tipo, e assim a gente pode ir tendo um pouco mais de proximidade até, né, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Caia nos palcos no final de semana, eu volto em breve com mais um vídeo aqui pra vocês. Fui! No fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you.